Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana nesses novos tempos que nós estamos experimentando aqui no Brasil. Eu gosto sempre de sublinhar esse fato porque você e eu somos sobreviventes e não é a força de expressão. Nós escapamos dessas pessoas que fizeram tanto mal ao povo brasileiro, que arremessaram milhares e milhares de brasileiros à morte, que prejudicou a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, a nossa paz de espírito e a nossa democracia. No entanto, eles estão aí tentando, nas brechas das instituições, tentando conspirar contra a nossa realidade mais uma vez. Mas nada como termos esse espaço aqui que eu tenho com vocês todos os dias para jogar luzes sobre esses vampiros, sobre esses novos Dráculas da Constituição brasileira que querem sugar o sangue do povo brasileiro de todas as formas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e mostrar que lentamente a gente começa a ter mais espaços para discutir a realidade concreta, a realidade econômica do nosso país. Outros vampiros estão recebendo focos de luzes lá no Congresso Nacional também, diante de alguns deputados muito combativos. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora, você que sobreviveu, que está chegando agora no nosso portal, para que se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo e participe das nossas atividades. Dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, enfim. Se puder, participe do nosso clube de membros e do nosso chat, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje foi um dia bastante movimentado, né? E muitas pessoas estão fazendo aqui uma série de comentários, manifestando um nível de preocupação com uma coisa que está acontecendo no Congresso Nacional que revela o nível de intoxicação, o nível de envenenamento que parcelas da sociedade sofreram nos mais variados estratos. Nós vimos que aconteceu com os médicos aqui no nosso país durante a pandemia, com uma parcela dos médicos, né? O Conselho Federal de Medicina respaldando o insano, o assassino, o genocida que governou o nosso país, pessoas da área da saúde, das mais variadas especialidades, todo mundo embarcando nessa loucura que foi aqui no nosso país, né? Militares, advogados, juristas, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, na Procuradoria-Geral da República, enfim, gente inteligente, jornalistas que embarcou na cauda desse cometa da insanidade. Alguns estão dentro do Congresso Nacional tentando fazer isso aqui. Deputados protocolam PEC que permite derrubada de decisões do Supremo Tribunal Federal. Proposta de emenda à Constituição obteve 175 assinaturas na Câmara. Texto altera o artigo 49 da Constituição Federal. Bom, essa matéria está circulando em vários lugares, né? Ontem na Band eles fizeram a chamada mais generosa. Vamos colocar aqui para vocês. Dita pela Câmara dos Deputados, foi protocolada uma proposta de emenda constitucional que diz o seguinte: quando o Congresso entender que o Supremo Tribunal Federal extrapola a sua competência, essa decisão do Supremo pode ser derrubada pelo Congresso Nacional. Ainda está só no começo, ainda foi protocolada, é PEC, foi na Câmara, tem muito chão, mas é o jogo político sendo jogado em Brasília e sobre isso a gente quer ouvir agora ao vivo aqui no Jornal Gente, o cientista político Fernando. Gente, olha só, como eu disse para vocês agorinha, né? O bolsonarismo ele fez aflorar aqui no nosso país uma insanidade de pessoas que é um negócio absolutamente impressionante. O que nos chama atenção por uma coisa também. Uma situação, a pessoa ter uma inteligência, a pessoa ser capaz de fazer contas, de ser perita em alguma coisa, pilotar um avião, fazer uma cirurgia, enfim. Outra coisa, essa mesma pessoa tem uma percepção da realidade social. Ela tem uma empatia com as coisas que estão acontecendo com outros seres humanos ao seu redor. São coisas absolutamente diferentes. Uma pessoa inteligente, capaz, no entanto, burra emocionalmente, incapaz emocionalmente, incapaz de compreender os fenômenos da sociedade de uma maneira geral. Bom, dentro do Congresso Nacional, portanto, a gente tem um lote, né, grande dessas pessoas, que vem também de vários níveis de formação, né? Quando você pega a bancada bolsonarista, a bancada de direita, tem gente ali de vários tipos de formação. Agora é o seguinte, é impressionante os caras não conhecerem esse livrinho. Eles estão ali dentro do Congresso Nacional, eles devem ter a Constituição Federal como uma espécie de manual de instruções
para as coisas que eles pretendem fazer. Eles não estão satisfeitos com decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal está ali para isso, ele está ali para decidir sobre a interpretação da Constituição, conflitos de normas que tem abaixo da Constituição Federal, conflito de interesses, conflitos de direitos, e compete a uma corte judicial constitucionalmente, aqui no Brasil e fora do Brasil, dar a última palavra. Quantas vezes você já não escutou a expressão que decisão judicial não se discute, se cumpre? Gente, é um fenômeno, né? É um ensinamento basilar que vem desde as prísticas eras gregas. E se a gente quiser ir também para outras culturas, a gente for para a cultura chinesa, né? Para a filosofia chinesa, a gente vai encontrar também na filosofia oriental sempre esse princípio. Alguém tem que decidir no final da história. E se você não quiser ir por esses instrumentos tradicionais que tem na civilização, se a gente for para as prísticas eras, você vai sempre encontrar ali o sábio, o ancião, né? O pajé, que dá a última palavra sempre, porque ele tem que ter alguma forma de pacificar conflitos numa sociedade, num clã, né? Eu dei essa volta toda para mostrar como essa gente que está tentando fazer essa manobra, como eles são ignorantes em relação à Constituição Federal ou são criminosos. A Constituição aqui no artigo 60 prevê como se pode fazer uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional, a famosa PEC. No artigo 60 está escrito que a Constituição pode ser emendada mediante proposta, vai colocando ali as várias formas. Mas o parágrafo 4º diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, a retirar do sistema, né? Eu diria até que o parágrafo 4º diz que é o seguinte: não será objeto nem de deliberação. Quer dizer, os deputados e senadores não podem nem deliberar sobre uma coisa que é flagrantemente inconstitucional. E o que não pode ser deliberado? Pode ser abolido, né? A forma federativa do Estado, ou seja, extinguir municípios, estados, Distrito Federal, o voto direto, secreto, universal e periódico, por isso que nunca se pode ter um voto impresso, porque isso viola o sigilo das votações, isso é uma norma constitucional. E o inciso 3º, a separação dos poderes, os 3 poderes que nós temos na República. Se o Congresso Nacional ele quer pegar decisões judiciais e fazer um puxadinho, desdizer aquilo que é a atribuição de um poder da República, evidentemente está acabando com a independência dos poderes. Obviamente, a primeira arguição que essa PEC que está querendo fazer um puxadinho das decisões do Supremo Tribunal Federal chegar até o Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer, olha, essa PEC é inconstitucional, ela não pode ser nem publicada. Os deputados e senadores vão fazer o quê? Vão fazer o direito com as próprias mãos, vão sair praticando nas ruas, algo que não está dentro do sistema jurídico brasileiro, ou vão ter que fazer uma nova Constituição, porque essa que está aí, esse sistema que está aí, impede isso. Então, essa gente está gastando energia só para inflamar esse bando de incautos de todos os níveis acadêmicos e sociais. O ministro Barroso, ontem na posse, já comentei com vocês, ele assume o STF e está dando um recado, né? Olha, vamos cumprir o que é o papel do Supremo Tribunal Federal, pronto, acabou. Não tem que ficar fazendo beicinho, com medinhos, né? Receios. Não, está ali. O que pode acontecer? Olha, se tiver algum tipo de pressão, algum tipo de golpe, enfim, aí nós não estamos mais numa democracia mesmo, né? Aí a balbúrdia se instaurou e aí... Mas isso está longe, gente. O pior já passou. Agora é combater os insanos com a Constituição, com a lei, com o sistema que a gente tem. E avançar, né? Temos muita coisa aqui mais importante para tratar no Brasil. Atos golpistas. General da Reserva, alvo da Polícia Federal, tem passaporte, celular e arma apreendido. Gente, situação para o general que eu comentei mais cedo está complicada, né? Tem vídeos ali. Não tem como ter agora 2 sanções, né? Um lote pegar uma série de sanções complicadas e os amiguinhos do Bolsonaro escaparem. Até porque o Bolsonaro vai ser o que vai sofrer a pena maior, independente dos seus discípulos da seita estarem querendo inocentá-los, como eu mostrei para vocês mais cedo aqui no nosso portal anterior.
Essa gente do mundo bolsonarista, inclusive os filhos de Bolsonaro, estão preocupados com a articulação da extrema-direita no mundo. O Dudu Bananinha fez um post hoje dizendo, olha, vai ter eleição na Argentina, nos Estados Unidos, no Chile, na Nicarágua, num monte de lugar aqui, El Salvador, na Colômbia, enfim. E a direita vai se dar bem. Moral da história, eles estão articulados na América Latina inteira, com o mesmo tipo de plataforma que eles têm no Brasil. Mas a fila está andando, não vai ser tão fácil para eles assim como o Dudu Bananinha quer e imagina, não. Bom, e a gente chega num ponto muito importante que eu queria compartilhar aqui com vocês. Essa semana o presidente do Banco Central esteve lá na Câmara. E ele foi arguído de diversas formas aqui. A gente viu muitas vezes o deputado Lindbergh Faria interpelando o Roberto Campos Neto. Em dado momento, o Lindbergh disse o seguinte, vamos lá. Nós, PT, esquerda. E o Nilson Teixeira faz um artigo justamente sobre isso. Ele fala o seguinte, em 2022, houve mais de 250 reuniões fechadas do presidente ou de diretores oriundos do setor privado com representantes de instituições financeiras. Esse artigo é de abril. Falava que nesse ano, em abril, já teria havido 80 reuniões com representantes de instituições financeiras. O que está dizendo é o seguinte, o presidente do Banco Central do Brasil se reúne só com banqueiro, com gente do mercado financeiro. 80 reuniões. E só agora, já com 8 meses de governo, é que o presidente do Banco Central vai ao Congresso Nacional para conversar, ser interpelado pelos deputados. A crítica do Nilson Teixeira, ex-economista-chefe do Credit Suisse, é que o senhor deveria se reunir mais com universidades, com sociedades, com quem tem investimento produtivo, com o Congresso. É uma crítica muito forte, que se baseia na experiência internacional. Gente, o Roberto Campos Neto foi do Santander há 20 anos. E depois que ele sair do Banco Central, depois de prestar o serviço que ele está prestando ao mercado financeiro, ele vai voltar para uma instituição dessa aí. Ontem, quem falou desse assunto e levantou uma questão muito interessante, muito importante, foi a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Disse ela levantou uma pauta aqui da dívida pública, né, que é sempre uma pauta da auditoria da dívida cidadã, comandada ali pela professora Maria Lúcia Fatorelli. Vou compartilhar com você essa fala aqui, muito importante. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Ou seja, gerar desemprego. O senhor usa como argumento a maior taxa de juros praticada no mundo. Que a Melchiona, só contextualizando aqui, ela diz que o Roberto Campos Neto disse que para o Brasil melhorar tem que passar por uma recessão, tem que aprofundar a recessão. Ela está fazendo essa crítica. Suicida do ponto de vista da economia, a inflação que é causada pela política agrária e também pela política de preço dos combustíveis, e que a gente vê que o setor, sobretudo os parasitas do sistema financeiro, tem uma lógica de ganho-ganho. O senhor falava, não, porque o problema são as filiações partidárias. O problema é a porta giratória dos bancos. O senhor foi 2 décadas do Santander e agora está no Banco Central atendendo os interesses do sistema financeiro, capital financeiro. A cada 1% da taxa de juros, a dívida pública remunera em 44 bilhões. Numa lista que é secreta, que nós já perguntamos em várias ocasiões quem são os detentores dos títulos da dívida. Pois é, quem são os detentores da dívida que o Brasil paga quase metade do orçamento da nação e que isso nunca é discutido em lugar nenhum, né? Então, olha, nós estamos vendo um tempo que agora esse tipo de assunto vem à tona. E que não são atualizados. Então, primeiro eu quero lhe deixar esse convite certo de que o senhor vai comparecer nessa audiência com a frente. Depois, quais as justificativas técnicas e econômicas do BC para a manutenção dessa altíssima taxa de juros, como nós já falamos. Tem uma farra do sistema financeiro que é a questão da remuneração aos bancos com a chamada sobra de caixa, que eu não vou ter tempo aqui de desmiuçar, mas que o Brasil também é campeão de remuneração dos bancos, de dinheiro que não está indo para a economia, nem para crédito, e que ao mesmo tempo está sendo remunerado pelo Banco Central. Quais as justificativas técnicas e econômicas do Banco Central para a exagerada remuneração parasita aos bancos, apesar dos imensos... Como é que eu volto? 30 segundos. Para concluir, presidente. Sim, em 30 segundos. Que essa operação provoca a economia pela ordem, do país. presidente. Isso, tem, estamos encerrando tranquilo, Abílio. Calma, Abílio. Tem, presidente, pela Deixa ela ordem. concluir, todo É a mundo. última pergunta mesmo. Última Fique pergunta. tranquilo, Então tá bom, Abílio. então tá bom. Quiserem, porque ela tocou no ponto, aí os caras da direita já querendo dar uma parada, né? Terceira pergunta. Por que pagar 181 bilhões de juros aos bancos em 2022, remunerando a sua sobra de caixa
dinheiro da sociedade, provocando a elevação de todas as taxas de juros do mercado, além de gerar prejuízo brutal ao próprio Banco Central, ainda mais considerado que todo o prejuízo do BC pode vir a ser ao Tesouro Nacional. Gente, ela falou uma coisa, uma revelação bombástica para uma parte da sociedade brasileira. O Brasil está gastando 180 bilhões para pagar juros para banco. Isso tem que vir ao debate, gente. É por isso que eu estou aqui, é por isso que é importante a gente ter esse espaço aqui para jogar essas questões. Hoje é o primeiro dia que a gente está jogando mais luzes sobre essas questões, mas a gente vai voltar ao assunto novas vezes, tá bom, gente? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, filas andam, vida que segue. Tchau!